Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu deveras estou muito feliz por estar fazendo essa participação da leitura bíblica com os nossos irmãos. E também me alegro porque eu tenho recebido alguns comentários dos irmãos que estão se alegrando e estão felizes e até me dando os parabéns. Eu agradeço a todos eles, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Eu peço, meus queridos, que oreis pelo seu conservo, porque necessito das vossas orações. Mas aqui eu quero compartilhar com nossos irmãos e todos aqueles que queiram ouvir, que queiram participar. Peço antecipadamente, que os irmãos muitas vezes esquecem. Dê o seu like aí para me ajudar em nome de Jesus, para ver se nós alcançamos a meta para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu peço aos irmãos que, se possível, se inscrevam se quiserem. Não paga nada, não custa nada, não se compromete nada. Não tem nem o seu nome, nem nada, não tem documentação, tem nada. É só para dizer que é participante daquele canal que o YouTube manda também para vocês as notificações, só isso. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu quero ler aqui um texto, bem ligeiro os tempos, para não gastar o tempo dos irmãos, das irmãs também. Jesus apazigua a tempestade. Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23. Versículo 23 em diante, eu não vou tomar o tempo de cada um de vós. Amém, meus irmãos? É bem rapidinho. E entrando ele no barco, seus discípulos, o versículo 23, o capítulo é o 8 de Mateus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Do 23 ao 27. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e também aqueles que não servem ainda ao Senhor, é para todos aqueles que querem ouvir, porque a palavra é para todos. A palavra é o guia do viajante, é a bússola do navegador. A palavra de Deus, ela é para nós vida, ela é para nós alimento espiritual. Então, todos aqueles, mesmo não sendo crente, que quer ouvir, ouça, porque o Senhor diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Observe que aqui a gente pode ver, à luz da Bíblia, que os discípulos, eles seguiram, eles estavam no barco com Jesus. Jesus estava no barco dele, né? E no mar se levantou uma tão grande tempestade, mas eles se assombraram, eles ficaram com medo, né? Porque uma grande tempestade num barco pequeno realmente é difícil. Quem já foi para o alto mar sabe o que é. E eu já fui, eu sei porquê e o que eu estou dizendo, porque eu já participei de uma grande tempestade num barco pequeno. E prestes a afundar é uma agonia muito grande. Mesmo a gente tendo já costume, ainda acha difícil, muito, muito difícil mesmo. Imagine as pessoas que desconhecem, que nunca foi. Não é o caso dos discípulos, porque eles eram pescadores. Mas, de todas as formas, o homem, o temer, o temor, o medo, é coisa natural do homem, do ser humano. O ser humano, ele nasce com essa, digamos assim, com esse medo. Ele nasce com medo, o ser humano, ele tem medo. Então, veja, mas só que tem uma coisa aqui que é muito relevante, porque a tempestade era tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, Jesus estava dormindo. Mas levando para o lado espiritual, a gente entrando no âmbito espiritual,
eles estavam com quem? Com Jesus. Eles estavam com Jesus. Aí, para a gente dar prosseguimento a essa reflexão, é necessário que entendamos cada parte. Então veja que eles ali, as ondas estavam cobrindo o barco, eles estavam amedrontados, tudo aterrorizado, mas Jesus estava no barco dormindo. A gente sabe que dormindo, somente o corpo humano, o Jesus humano, mas o Jesus Deus não, estava olhando tudo e vendo ali. Ele estava deixando para ver ali, como ele diz logo adiante no segmento, ele estava, deixou os discípulos ali para ele ver até onde eles iam e o que eles suportariam e como seria a fé deles, o que eles iam fazer a respeito daquilo ali, né? Se eles iam ficar tranquilos, se ele ia ficar como ficaram, aterrorizados. Então Jesus estava observando como Deus, ele estava observando eles ali. Como o homem, ele estava dormindo na popa do barco, mas como Deus, ele estava observando todos eles ali. Porque aos olhos de Deus nada escapa. Se você vê Zacarias, capítulo 4, versículo 10, você vai ver lá que ele diz assim, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor, eles estão por sobre toda a terra. Ele está vendo toda a terra. Então, aqui, olha, o versículo 25 diz, seus discípulos aproximando o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, porque perecemos. E por que perecemos? Ele disse, Senhor, se levante e venha fazer alguma coisa. Eu, no meu pensamento, venha fazer alguma coisa, ajudar pelo menos a gente remar ou tirar água do barco. Aí ele pergunta a ele por que eles andavam com Jesus dia e noite, mas não conheciam Jesus. Muitos irmãos, infelizmente, tá na igreja todo dia, meu irmão, todo dia, toda semana, anos e anos a fio, mas não conhece Jesus. Eu tenho Jesus, mas não conhece Jesus. É diferente os que conhecem Jesus. Ele tem diferença, eles não se amedrontam tão facilmente por qualquer coisa, não. Porque eles sabem que tem Jesus. Eu não vou contar isso porque não convém, esse vídeo é muito curto, não dá pra gente fazer tanta coisa, nem prolongar muito, porque senão os irmãos, alguns não querem nem ver todo e fica, não é bom. É bom que a gente entenda a palavra. Quando a gente vê todo, a gente entende o resultado da palavra, da mensagem. Mensagem da palavra, né? Então ele dizendo, salva-nos que perecemos. Como é que tu pode perecer que Jesus está contigo? A vida está contigo. Como é que tu pode morrer se a vida está em ti? Não tem como morrer. Se ele é a vida e ele está em nós, como vamos morrer? Não, meu irmão, não é assim não que morre não. Aí aqui, ó, ele disse, e disse-lhe, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Ora, ele disse, por que temeis, homens de pouca fé, de pequena fé? Porque ele não está ali. Se ele está ali, era só olhar para ele com outros olhos, né, espirituais. Só olhar para ele e dizer, não vamos nos preocupar não, porque Jesus está aqui conosco. Jesus está conosco, para que se preocupar? Então, quando fez uma grande bonança, aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Observem que eles estavam com Jesus, andavam com Jesus, mas não sabiam quem era Jesus. Aí você vê aqui em Mateus capítulo 16, traz a memória algo que é relevante também nesse texto, né? Que temos lido o texto em apreço. O 16, versículo 16 e versículo 16, Mateus 16 e versículo 16, diz, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei somente até aqui, somente até o 18. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, por que temeis? Por que estáis com medo? Por que temeis? Romanos, não falha a memória, é 8,35.
deixa eu ver aqui, para não, é Romano 8,35. Só para confirmar, para não falar o versículo errado. 8,35, 25, 35. Quem nos separará do amor do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Ou o perigo, ou a espada. Por que temeis? Ele diz, por que temeis? Se o Senhor é convosco, por que estás temendo? Segue adiante, vai mais adiante, que o Senhor está convosco. E se Deus está conosco, quem poderá nos atingir? Veja Romano 8,31. Vou ler do 31 ao 33. Romano 8, 31 ao 33. Veja o que está escrito, o que nos traz a palavra do Senhor. 8, 31 ao 33. Diz: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem pode acusar os escolhidos de Deus? Quem justifica é Deus. Fomos justificados não por nós mesmos, mas o sangue de Cristo nos lavou, nos purificou. E esse testemunho temos que dar, porque foi Ele e não nós. Ele disse que é Ele que nos purifica. Disse, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Somos justificados pelo sangue de Jesus, meus irmãos. Então ele disse também na mensagem, para finalizar, ele disse que quem nos separará do amor de Deus? E aqui no último que a gente leu, está escrito que ele disse, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes os entregou por todos nós, como não nos dará também? Como não nos dará também? Nos dará também com ele todas as coisas. Meu irmão, se você está necessitado de alguma coisa, aqui está escrito, comuniquei com os irmãos, comuniquei com os santos, todas as vossas necessidades, mas também está escrito que o Senhor é provedor. O Senhor é aquele que alimenta. No Salmo 37, versículo 23, disse, fui jovem, fiquei velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ore tão somente e creia que o Senhor tanto abre porta, como traz, Ele nos concede o pão. Ele diz que eis que suprirei toda a carne. Se o seu problema é falta de pão, ore ao Senhor que Ele envia, Ele manda. Ele manda no mesmo dia. Se você crê, Ele manda no mesmo dia que você orar a Ele com fé e na certeza de que Ele é Deus, que Ele vai mandar e que Ele pode mandar, pode se alegrar e ter certeza que Ele vai enviar. Ele vai mandar, de alguma forma Ele manda. Estou dizendo por experiência própria. Não estou inventando nem pegando de alguém, não. Estou falando do que eu vivi. E tudo que eu vivo eu trago, como eu já preguei aqui, já disse, a gente tem que pregar aquilo que a gente vive. Tem vários e muitos testemunhos, mas não dá para fazer nesses vídeos porque são muito curtos. Mas numa próxima oportunidade eu vou trazer alguns testemunhos dos quais eu vivi e não peguei de ninguém não, emprestado não. É aqueles que eu vivi e estou contando para todos vocês. Amanhã, no próximo, o de amanhã, eu vou trazer para vocês um testemunho do qual eu vivi. Em nome de Jesus, eu sou grato a todos vós que viram, que assistiram até o fim. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos.